Obrigada por vocês estarem aqui mais uma noite, mais um domingo, para que nós possamos falar sobre codependência. Olá, cada vez melhor, sim, com certeza. E vocês, como vão? Cada vez melhor? Que bom. Então vamos lá. Tô acho que com um problema aqui no Facebook. Ah, não, acho que agora tá travando aqui no Facebook. Só um pouquinho, gente, para eu poder dar conta de arrumar aqui. Tudo bem aí, pessoal do Facebook? Tava travando, agora já tá ok. Olá, Patrícia. Codependência das lives de domingueira. Olá. Tudo bem com vocês? Muito obrigada mais uma vez. Nossos domingos às 18. Já viraram. Domingo às 18, já, pelo menos para mim, já virou um compromisso fixo. E para muitos de vocês também, né? Pessoas de vários locais, chuva, sol, vários pontos do país, né? Depois de termos aí passado esse dia nos voltando aí para a questão das votações, e agora podemos estar aqui juntos novamente para poder abordar mais alguns temas relacionados à codependência. Pernambuco. Não sabia, Jordana? Todo domingo às 18 horas nós temos lives aqui no canal do Instagram e no canal do YouTube, do Facebook, né? Agora vou agarrar aqui. Limeira, Espírito Santo. Oi, Mara, querida, obrigada. Então, para quem está vindo pela primeira vez, né, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Romina Miranda, sou terapeuta de família e casal. Trabalho com a questão da codependência, tanto na área de pesquisa, como nos atendimentos familiares e individuais focados nessa questão, sempre com abordagem sistêmica, né, que é a abordagem, a teoria familiar sistêmica é a abordagem que eu atuo. E nós estamos aqui desde março, né, fazendo esse trabalho de lives aos domingos, sempre abordando temas relativos à codependência e à dependência afetiva, né, sempre aspectos. Domingo é compromisso nesse horário. Aspectos relacionados à codependência. Então, assim, né, todas as lives ficam gravadas. Oi, Júlia, querida. Todas as lives ficam gravadas no Facebook, no Instagram, né? Vocês, se não conseguirem acompanhar toda. Oi, Núbia, tudo bem? Se não conseguirem acompanhar todas aqui no momento, né? Depois vocês podem acompanhar aí pelas gravações. Mas o legal, quando a gente está juntas na live ou ao vivo, né? É que nós podemos ir trocando, fazendo interações, né? Isso é muito legal. Como é que a gente vem fazendo? Num primeiro momento, aí nos primeiros 30, 40 minutos, eu trago o tema proposto, que vocês, quem me acompanha, sabe que aí durante a semana a gente divulga o tema, né, o post da semana do tema que vai ser abordado no domingo. Aí no início da live eu trago algumas considerações e depois às 18h40, mais ou menos, a gente para poder fazer as interações que são relacionadas às perguntas que vocês colocam, aos comentários, né? Então, mais adiante eu vou responder aqui as perguntas, né? Se vocês quiserem depois ao final mandar perguntas, comentários, né? Boa noite a todos, obrigada por estarem aqui, Elisete, Elba, Zenaide, Maria Clélia, querida, nossa aluna da nova edição do Projeto Laços, né? Olá, Marta, tudo bem? Nosso Projeto Laços, que está acontecendo todos os sábados, estamos com uma turma pela manhã, né? Que é a turma do aprofundamento, é a turma que fez a primeira edição do Laços e agora já está fazendo a segunda. À tarde nós temos a turma 2, que está iniciando agora o projeto Laços, né? Fazendo aí um trabalho de olhar para si, olhar para a codependência, olhar para os padrões de relacionamentos de uma forma geral, de forma que nós possamos ter laços mais saudáveis com as pessoas com as quais nos relacionamos.
Além disso, vocês sabem que às 18 horas, aos domingos, aos sábados, eu venho coordenando os grupos de amor exigente, né, os grupos de cônjuges de amor exigente, onde nós também estamos juntos normalmente. E a cada 15 dias nós temos os grupos de estudos do livro Até que a Droga Nos Separe e do guia, né? Esses aqui vocês que me acompanham já conhecem faz tempo, né? Quem não conhece ainda, o livro Até que a Droga Nos Separe ganhou um guia de atividades que é onde nós seguimos diversas perguntas reflexivas, mais de 200 ou 300 perguntas, mais de 250 perguntas reflexivas e atividades pautadas na terapia sistêmica construtivista, né, de forma que nós possamos construir a nossa história, observar a nossa história e partir para novos padrões de relacionamento, né? Então, esses grupos aqui do livro são gratuitos. Quem tem a literatura, basta me chamar aqui pelo WhatsApp, pelo Face, pelo Instagram, que nós passamos para vocês o link para participarem conosco a cada 15 dias. Conosco, eu, a Regiane e a Bruna, né, que são duas queridas voluntárias que vêm me ajudando a conduzir os grupos de Até que a Droga Nos Separe, grupos de estudos, né? O projeto Laços, quem gostaria que está perguntando aqui, me mandem uma mensagem ao final do dia que eu mando para vocês, ao final da live que eu mando para vocês as informações. Como nós iniciamos já o Laços na semana retrasada, as aulas são gravadas, mas o objetivo do curso é a vivência, não só a teoria, né? Então, quanto mais, o quanto antes, né, vocês puderem começar no máximo realmente essa semana, para não perderem conteúdo aí vivencial. Senão a gente vai fazer outra turma no ano que vem, né? Então vamos lá, vamos para o nosso assunto de hoje, né, falando sobre codependência no sistema filial. O que é isso, né? Vocês que me acompanham, ou vocês que de alguma maneira já leram meus livros, já viram minhas lives, cursos, conhecem um pouquinho aí da dinâmica da terapia familiar, nós sempre partimos dos conceitos do sistema familiar enquanto o grande sistema, né, onde todos os membros fazem parte, e depois nós olhamos para os subsistemas, que são o sistema conjugal, onde quando nós abordamos questões relativas à conjugalidade, ao relacionamento conjugal, o sistema parental, que são os pais, né, e o sistema filial, que são os filhos, fraternal, os irmãos entre eles, né. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o sistema filial, ou seja, como são afetados os filhos de usuários de substâncias psicoativas e pessoas com filhos que convivem com familiares codependentes, né? Como eles são afetados na sua infância, na adolescência e provavelmente na fase adulta. É claro que na nossa live aqui tão curtinha, né? 1 hora de live, 40 minutos de conversa, a gente não vai conseguir abordar todos os pontos correlatos, que é muito complexo esse tema, né? Mas qual é a ideia de trazer a codependência para o sistema filial, observar esse sistema com recorte mais aprofundado? É justamente que vocês possam entender de uma forma ampliada, né, como isso acontece, quais são os principais impactos e possam, a partir daí, realizarem estudos, buscas, etc. É sempre a ideia de um alerta, de algo que possa ajudar vocês a entenderem que, na verdade, todos são afetados e que todos precisam de cuidados, né? Vocês sabem que quando eu preparo conteúdos para vocês, eu uso o quê? Né? Eu uso a minha experiência com as famílias que eu atendo, com os indivíduos que eu atendo. Eu uso as minhas experiências em sala de aula, tanto no Projeto Laços, como nos meus outros cursos, como na própria faculdade, onde eu dou aula de terapia familiar. Uso as experiências dos grupos, né, que eu coordeno e também o estudo dos artigos que eu, como pesquisadora na área, estudo com bastante frequência livros e artigos correlatos para desenvolver aí as minhas teses, inclusive a minha tese de mestrado.
Então, essa semana, quando nós nos propusemos a falar a respeito da questão do sistema filial, eu peguei um livro da minha prateleira, que foi o primeiro livro que eu ganhei do Dr. Ronaldo Laranjeira. Eu me lembro que na época eu ainda nem trabalhava especificamente com a terapia familiar, eu era vocês sabem, né, que a minha primeira formação eu sou jornalista, e como jornalista, na época eu fui fazer uma entrevista com ele para a revista Anônimos, né, que era a revista que eu tinha na época, e eu lembro que nessa entrevista ele me deu esse livro. Olhem que riqueza esse livro. Família e Dependência Química, uma experiência de prevenção com crianças e adolescentes no Jardim Ângela. Esse livro ele foi organizado pela Neliana Figli, que muitos de vocês conhecem, né? Que foi inclusive a Neliana que elaborou aquele curso de aconselhamento na Uniad, um curso que foi muito bacana durante muitos anos, né? Realizado na Uniad. E esse livro ele foi uma experiência dessa equipe, né? Que foi coordenada aqui na época pela Neliana, que tinha um serviço para atender os filhos de dependentes químicos no Jardim Ângela. Isso não existe mais, né? Esse programa não existe mais há muito tempo, né? Assim como já comentei com vocês, o Recomeço Família que eu coordenei também deixou de existir, né? Infelizmente, mesmo programas que tenham muita eficácia, como por exemplo o Cuida, que era esse programa que a Neliana coordenava, ou até o Recomeço Família, nem sempre eles perduram, né? Quando são programas relacionados as políticas, ao que se está fazendo naquele período. Mas nós ficamos aí com os legados, né? Então, do Recomeço Família, nós temos aí o legado de grandes pesquisas, conteúdo de pesquisa, artigos que estamos escrevendo, um livro que eu também em breve vou publicar com essas experiências. E a Neliana, na época, publicou esse material, que na minha concepção é um guia, né? É um livro que eu indico como guia para quem quer estudar o impacto nas crianças e adolescentes. Fora isso, o que eu também indico como algo muito importante para quem quer olhar para essa questão é o Amor Exigentinho. Sem dúvida nenhuma, o nosso programa dentro do Amor Exigente, né, que tem as vertentes aí para a família, para os usuários, para os cônjuges, e tem também a prevenção. Nós temos o Amor Exigentinho, que é coordenado pela minha querida amiga Roberta Lima, que vem fazendo um trabalho maravilhoso, né? Infelizmente, com a questão da pandemia, do isolamento, os grupos de Amor Exigentinho foram suspensos, até porque nós não temos como fazer grupos online de Amor Exigentinho com a mesma eficácia, né? Mas, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque se esse tema é importante para vocês, eu sugiro que vocês busquem literatura e busquem grupos, né? Que de alguma maneira, como no caso do Amor Exigentinho, podem trazer alternativas para lidarmos com esse problema. Né? A ideia não é só trazer o problema, a ideia é trazer soluções. Né? Então, o livro aqui da Neliana, ele traz algumas ideias muito interessantes, trabalhos que foram feitos com essas crianças e adolescentes. O Amor Exigentinho tem um trabalho muito eficaz no que se refere a trabalhar a resiliência nas crianças, que são os valores que eles precisam desenvolver para que fiquem mais distantes das possibilidades, infelizmente, que estão aí mais próximas em função da vivência com os pais usuários, né? E não só pensando nas crianças e adolescentes, mas pensando em você, que talvez seja um adulto, né, que viveu com um pai dependente químico, com um pai usuário de substâncias outras ou álcool, que viveu com um pai com dificuldades comportamentais, e o quanto isso foi predominante, foi determinante, na verdade, para algumas questões emocionais, psíquicas que você vivencie hoje, né? Então, as famílias que eu atendo hoje, eu acho que eu tenho um repertório aí de pessoas que são filhos, que são esposas, que são pais, que são irmãos, né? E a gente acaba tendo um olhar bem aprofundado, até pelos próprios atendimentos, de como cada membro da família é afetado.
Um dos pontos importantes que nós já sabemos, eu creio que vocês todos sabem, é que os filhos de dependentes químicos, eles têm uma chance maior de desenvolver a dependência química do que os não filhos, né? Os estudos comprovam que existe uma possibilidade maior do que aqueles que não são filhos de usuários. Ou seja, é um grande fator de risco para o uso de substâncias psicoativas ter pais dependentes químicos. Romina, isso é determinante? Então quer dizer que se eu sou casada com um dependente químico, meu filho necessariamente será um? De forma alguma, né? Nós não estamos falando em nenhum aspecto desse conteúdo aqui em determinismo. Todos os filhos terão problemas com dependência química ou todos os filhos terão problemas com outros transtornos. Nós estamos falando das possibilidades, né? Ou seja, o risco aumentado, a vulnerabilidade maior e por isso o importante olhar para isso, né? A importante cuidado, a necessidade de nós termos esse olhar especial. Eu me lembro, inclusive, que na época da revista Anônimos, eu convidei a Neliana para escrever um artigo, que eu, se eu não me engano, é um artigo dela de mestrado também, algo assim, era alguma coisa assim, filhos de dependentes químicos merecem um olhar especial, era algo assim, né, justamente para poder levantar essa ideia de olhar para esse subsistema que normalmente fica ali, né? Bom, as crianças não percebem, os adolescentes têm a vida deles, os filhos adultos já lidaram com isso, e essa é apenas uma parte, né, da questão que está atrelada à negação. Né? As crianças percebem sim, os adolescentes são impactados sim, e com certeza isso vai trazer questões aí na fase adulta. Então, o primeiro ponto seria nós pensarmos no desenvolvimento da própria dependência de substâncias psicoativas. O segundo, a respeito dos outros transtornos, que aí nós podemos citar desde os transtornos psicológicos até transtornos psiquiátricos, problemas comportamentais relacionados à violência, à delinquência, a uma série de outros comportamentos aí disfuncionais que se dão de forma com maior prevalência nos filhos, né? Então, mais uma vez, é determinismo? Não, mas existe uma probabilidade maior de que os filhos de usuários desenvolvam esses problemas do que os filhos de não usuários, né? As dificuldades de relacionamento, e, portanto, é uma população de risco, uma população que precisa de um olhar especial. Então, agora vamos focar um pouquinho só aqui nessas divisões, né, da criança, do adolescente e do adulto, de como cada um é impactado. Então, de uma forma muito geral, gente, mais uma vez falando, né, uma live para falar sobre esse assunto, não dá para a gente ser tão simplista a ponto de querer colocar todos os fatores que estão, que permanecem aí, que são importantes para essa temática, né? Eu gostaria que vocês soubessem que a gente aqui está realmente fazendo algo apenas para poder trazer a questão à tona. Mas, vamos falar um pouco da infância, né? Nós sabemos aí que na infância, e aí nós podemos pensar não só na primeira infância, né, onde, por exemplo, se o usuário for essa mãe, nós podemos falar inclusive até na fase intrauterina, né? Então, infelizmente, né, também nós já tivemos oportunidade de fazer trabalhos com gestantes que são usuárias de crack e de álcool, e que nós temos os problemas físicos que essas crianças podem adquirir, né, os congênitos, as questões ligadas, inclusive, à síndrome do alcoólica fetal, quando as mães usam álcool, os filhos do crack, não sei se vocês já ouviram esse termo, que são as crianças que sofrem abstinência neonatal em função de estarem sendo alimentadas, né, intrauterinamente pela substância. Nós tivemos na época aí uma pequena intenção de fazer um trabalho nesse sentido, que foi o projeto Colo, onde nós iniciamos alguns movimentos no sentido de fazer um trabalho para essas crianças. Esse projeto acabou ficando aí em stand-by em virtude aí de uma série de fatores e agora mais ainda com a questão da pandemia. Mas se nós falarmos a respeito das crianças que estão, das mães gestantes, a gente já começa a falar do problema lá na gravidez, né?
Então, se a mãe for usuária de substâncias psicoativas, ela traz uma série de possibilidades já dentro do útero para que essa criança tenha uma série de problemas, entre eles a síndrome neonatal aí da abstinência, a questão da síndrome alcoólica fetal, que é a questão relacionada ao álcool. Então, esses são algumas questões. Quando a gente fala no binômio mãe e filho, né, que é essa relação fusional que acontece na primeira infância, ou seja, se as usuárias, no caso, são as mães, nós temos inclusive outra ordem de problemas associados, né? Nós temos uma mãe que por vezes não vai ter condições de amamentar, que por vezes não vai ter condições de ficar com essa criança, né, que essa criança vai sofrer um impacto na relação de distanciamento da mãe numa fase muito inicial da sua vida, ou seja, esse binômio mamãe e bebê que precisa ser tão cuidado na primeira infância para que aos poucos a criança vá adquirindo a sua autonomia por meio dessa separação feita de uma forma cuidadosa, não é o que acontece com as crianças filhas de usuárias que normalmente não têm condições de dar continuidade à vivência com essa criança. Fora isso, nós temos as questões correlatas aos próprios cuidados da higiene, os cuidados médicos, a nutrição, né? Toda essa parte inicial da saúde do indivíduo, da saúde da criança que é comprometida, além, é claro, das questões de abandono emocional, as questões do que falta para essa criança em termos de afeto, em termos de presença materna. Então, se a gente for fazer uma live lá no início, né, falando somente dessa fase de gestação e criança ali na primeira infância, nós já temos aí um conteúdo enorme para discutir, bastante problemático e que precisa ser olhado de uma forma muito especial. As gestantes precisam de apoio e o binômio bebê e mamãe nesse momento precisa de um olhar especialíssimo, porque são fases determinantes para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento da criança. Quando nós falamos aí da possibilidade de não só o filho, mas também o pai, não só a mãe, mas também o pai, e aí a gente já pode inclusive abrir um pouco o assunto aqui para a questão da segunda infância ou terceira infância, nós temos aquela fase em que a criança egóica, né, no seu mundo, onde a criança acha que ela é o centro do mundo, que ela determina as coisas que acontecem no seu entorno são por causa dela, todas as coisas, né? E o quanto ela precisa da validação dos pais para poder gerar autoestima, autoconfiança e todas as outras questões emocionais que nós sabemos que o pai e a mãe precisam validar para que essa criança cresça com essas características positivas, com a emoção protegida. Quando nós temos a questão da dependência de substâncias na casa, provavelmente essa criança já começa a sofrer o impacto deste abandono emocional. Por quê? Se por um lado ela pode vivenciar o abandono emocional do pai usuário, por exemplo, que é um pai que, mesmo que seja um bom pai, que seja um pai que busca ser presente, que seja um pai afetuoso, amoroso, ele não consegue ser sempre esse pai. Né? Então, vai trazendo para a criança essa oscilação da ideia de que ora tenho, ora não tenho. E com isso, por muitas vezes, essa criança começa a se questionar qual a culpa que ela tem nisso. O que ela faz de errado para o pai dela não estar sempre presente? O que no comportamento dela deflagra esse abandono do pai? Por outro lado, a mãe, né, muitas vezes também acometida pela codependência, a mãe com vivências dolorosas em relação a essa conjugalidade, também não consegue ter a condição emocional de saúde emocional para trazer para essa criança o conforto, o aconchego, os cuidados emocionais, os cuidados até físicos, as supervisões escolares necessárias para essa fase. Então, essa criança, muitas vezes, ela acaba sofrendo um duplo abandono. De um lado, o usuário de substâncias e do outro, a mãe impactada ou em codependência. Ou vice-versa, de um lado, a mãe dependente e o pai impactado. Algumas dessas crianças acabam, inclusive, sendo
mais cuidadas, por exemplo, pelos avós, o que de alguma maneira também vai trazer esse abandono afetivo dos pais, né? Por mais que os avós sejam os grandes cuidadores, aqueles cuidadores que vêm realmente contribuir, nós não podemos desconsiderar esse abandono dos pais. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho a respeito dessa ideia. Nós até aqui falamos do impacto, né, da questão de não ter a presença dos pais de uma forma efetiva, de uma forma constante, o que traz para a criança a sensação do abandono, da negligência, muitas vezes da rejeição, e também a questão que nós falamos agora há pouco, que é pelo seu caráter egóico, achar que ela causa isso de alguma maneira. Né? O que eu fiz para o meu pai fazer assim, para minha mãe estar dessa forma? Além disso, vocês sabem que a dependência química, o uso de substâncias psicoativas, traz uma série de outras consequências além do uso. Né? E uma delas, bastante atrelada em nível percentual mesmo, a questão que envolve a família, é a violência intrafamiliar. Então, nós temos a violência verbal, nós temos a violência psicológica e nós temos a violência física. E essas crianças muitas vezes estão expostas a esses ambientes onde elas vivenciam isso. Então, elas podem não só sofrer violência física e abuso psicológico por esses pais, como ela pode presenciar isso entre os pais. Né? Então, ela pode não apanhar, ela pode não necessariamente ser a contrapartida desse comportamento, mas ela vivencia, ela vê os pais nessa desarmonia marital. E isso é um grande fator de risco também para o desenvolvimento desses transtornos que nós estamos falando. Então imagine, né, além da dependência química em si, do uso de substâncias em si, quais são as consequências do uso que vão impactar essas crianças de alguma forma? O abandono, a negligência, a rejeição, a vivência da violência doméstica, seja ela a física ou a psicológica ou a verbal, né? Muitas vezes as questões atreladas à hostilidade que existe naquela casa por essas brigas, que às vezes podem não ser realmente brigas que se deflagram, mas existe um ambiente hostil, um ambiente de se pisar em ovos, um ambiente de grande vulnerabilidade, que a qualquer momento as coisas podem acontecer, né? Então essa criança, ela tem a capacidade de perceber esse ambiente, de captar dentro da sua existência e da sua fase infantil, esse movimento que existe na família, né? Então, às vezes, algumas pessoas dizem, né, nos grupos ou até nos atendimentos, não, minha filha ainda é pequena, ela não sabe o que está acontecendo. E aí elas começam a notar que no comportamento os filhos já vêm trazendo algumas questões que vêm a evidenciar que essa criança já está sendo impactada por essa convivência não saudável. Né? Então, assim, não subestimem a capacidade dos seus filhos, dos seus netos, das crianças em ter condições de captar o ambiente, de ser influenciada pela ambiência, de saber o que está acontecendo em casa, né? Ah, então eu devo falar, eu devo dizer que o pai dele é dependente químico, eu devo dizer que existe esse problema. Mais uma vez, né, nós não podemos ser generalistas em dizer diga, não diga, a hora certa é com tal idade ou com outra idade. Isso tudo deve ser avaliado com profundidade dentro de um processo de orientação familiar, dentro de um processo terapêutico, para que nós possamos entender qual é a real maturidade daquela criança, como funciona aquela família, quais são as demonstrações que essa criança já vem mostrando através do seu comportamento que algo não vem funcionando. Ela já verbalizou isso, ela já fez alguma pergunta sobre, né? Então, tudo isso tem que ser olhado família a família, criança a criança, pais e pais, né? Nós não podemos
ser simplistas a ponto de dizer, olha gente, a hora certa de falar é essa, ou não é essa, ou deve falar ou não deve falar. Seria leviano, né, trazer esse tipo de conduta de dizer, olha, falem, não falem. A única coisa que é fato é que nós não podemos desqualificar as emoções reais dessas crianças, os sentimentos que elas realmente trazem, né? Então, quando uma criança percebe que o ambiente não está livre de problemas, ela percebe que os pais brigam, ela percebe que existe uma instabilidade e ela verbaliza isso, e os pais invalidam o que ela está dizendo, dizendo, não filha, nós não estamos brigando, não, é assim mesmo, tá tudo bem. Aí sim nós estamos criando nessa criança a possibilidade de crescer com uma incrível falta de confiança, porque ela não pode confiar nos seus próprios sentimentos e nas suas próprias percepções. Eu percebi, eu vi que os meus pais brigaram, mas a minha mãe disse que não. Então, quem valida o meu sentimento e a minha emoção? Né? Então, a importância da verdade, a importância de validar o que a criança traz quando ela verbaliza. Né? Isso é muito importante. Mesmo que os pais ainda não saibam como, normalmente, né, as mães nas terapias trazem esse conteúdo, que a maior parte são mulheres, até em função, as próprias pesquisas mostram o quanto elas buscam ajuda, né? Mais do que os homens, no que se refere, claro, à codependência, e sinalizam, olha, o meu filho disse isso, ou minha filha disse aquilo, o que que eu falo? Né? Então, precisa ter uma orientação realmente daquele sistema familiar para entender como aquilo deve ser conduzido. Quando a gente fala em adolescência, aí essa criança passou por essa fase, vem vivenciando esse impacto aí na fase da infância, e na adolescência, certamente nós entramos numa fase do ciclo vital e numa fase do desenvolvimento humano, que nós temos mais desafios, ou outros desafios, né? Então, esse adolescente, ele já tem os seus desafios para lidar. Ele tem que lidar com o luto dos pais da infância, né? Ele não tem mais os pais da infância, agora ele tem os pais da adolescência. Ele tem que lidar com seus aspectos hormonais, com as suas questões sexuais que começam a emergir. Ele tem que lidar com essa autonomia em se diferenciar da família de origem e começar a construir a sua própria identidade. Ele tem que começar a fazer um contraponto entre o que ele quer para a vida dele em termos de repetições dos padrões familiares e aquilo que ele já começa a reproduzir do externo, do social. Enfim, se nós formos falar sobre adolescência, né, também vamos ficar aqui muitas horas falando a respeito de quais são os desafios que o adolescente vivencia para dar conta da sua própria construção da sua personalidade, da sua identidade, que nesse momento precisa de todo o apoio familiar para que ele consiga passar por essa fase da melhor forma, da forma mais saudável, com menos danos para sua fase adulta. E o sistema familiar como um todo, ele precisa, né, do apoio para deixar de ser pai de criança para ser pai de adolescente, né? As exigências funcionais mudam e toda a família precisa adolescer, ou seja, estar apta a vivenciar as questões da adolescência e todos os desafios que essa fase traz. Agora vocês imaginem, né, com todas essas dificuldades que já são inerentes a essa fase do ciclo vital e do desenvolvimento humano, esses adolescentes impactados pela vivência com os pais usuários de substâncias, né? Com transtornos que podem ter sido iniciados na infância e que agora se deflagram na adolescência, com a questão da hierarquia que começa a ficar comprometida, né? Então, quando esses filhos são questionados sobre os comportamentos desajustados ou disfuncionais, principalmente em relação ao uso de substâncias ou ao uso do álcool, começa a haver esse filho, ele traz, né, esse questionamento para os pais, e isso eu já ouvi inúmeras vezes, os pais que trazem essa questão de que o filho questiona: por que que eu não posso fumar maconha se você bebe uísque?
Por que que eu não posso beber se você fuma maconha, né? Não vamos entrar nas questões hierárquicas hoje, porque a gente não está especificamente falando de sistema hierarquia familiar, que é um outro tema muito importante, mas o quanto esse processo fragiliza os pais na sua maneira de se colocarem. Porque aí sim, esses pais começam a perceber que os seus modelos parentais foram modelos disfuncionais para essa criança e que reverberaram também no modelo disfuncional para o adolescente. E agora que o adolescente começa a reproduzir os comportamentos do pai e da mãe, ele também reproduz esses comportamentos. E o quanto fica difícil para esses pais nesse momento conduzirem essa situação quando existe aí uma espécie de faça, como é que é? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Ou seja, quando existe um conflito entre o modelo, os modelos parentais influenciando os modelos filiais. Então vejam, existem vários aspectos que têm o peso na infância, o peso na adolescência e, consequentemente, na fase adulta. Né? Então, filhos de dependentes químicos, de alguma maneira, foram impactados, né? Nós já falamos a respeito dos estágios aí do impacto, mas independente do impacto, é muito comum que esses filhos, então, tenham desenvolvido desde a infância a codependência. Né? Então, esses filhos, muitas vezes, eles tiveram que inverter papel com os pais, seja para cuidar desses pais, seja para dar conta das emoções infantis, que não havia uma paternidade ou uma maternidade madura para cuidar dele. Então, pode ter havido inversões de papéis, o excesso de abuso verbal, de violência, o ambiente hostil, a briga entre os pais, todos esses conflitos, quando a gente estuda a codependência, e mais uma vez, né, acho que vocês já devem ter ouvido eu falar várias vezes que a codependência ela não está atrelada somente à dependência química, mas principalmente aos padrões disfuncionais na infância. Esses filhos viveram esses padrões disfuncionais na infância. E quais são eles? Justamente esses, né? A hostilidade no ambiente, muitas vezes a falta de limites ou o excesso de autoritarismo, a falta de efetividade, o abandono, a negligência, a violência, os abusos, tudo isso, né, nós sabemos que essas crianças foram expostas a isso. Na adolescência, isso pode ter sido conduzido de uma forma ainda mais complicada. Portanto, hoje, na fase adulta, esses filhos, se não deflagraram um comportamento de uso, que normalmente é aquilo que a gente disse lá no início, né, que existe uma prevalência maior. Então, esses filhos podem ser usuários de substâncias psicoativas, não só da mesma substância, mas eles podem ter desenvolvido outros comportamentos compulsivos em relação a outras questões, né? Mas também terem desenvolvido a codependência, né? Como vocês sabem, né, eu tenho aí esse olhar específico aí de bastante estudo para a questão das esposas, né? Que é a minha tese de mestrado, então eu venho estudando isso com profundidade. E nós já tivemos aí diversos estudos internacionais que buscam, né, caracterizar essa relação entre esposas de usuários de substâncias que são filhas de usuários de substâncias. Ou seja, que reproduzem esse comportamento da cuidadora do pai, né, de que de alguma maneira precisa cuidar desse pai, que precisa fazer esse pai dar certo, e que não conseguiram de alguma maneira e que vem reproduzindo esse mesmo processo nas relações conjugais. E filhos homens que têm outras questões, enfim, são muitas questões relacionadas ao sistema filial. Então, nós teríamos aí vários dias para falar sobre infância, adolescência, fase adulta, o impacto na mulher, o impacto no homem, o impacto nas relações de escolha, né? Muitas outras coisas nós teríamos para falar. Mas por hora, né, já estou aqui falando com vocês há 40 minutos, então eu vou para as perguntas. E vamos aí, em outras oportunidades, estreitar mais esse assunto, fazendo recortes específicos sobre questões que são importantes para vocês. Então, eu vou começar aqui pelo Insta, né, que é aquele que, pelo menos,
Eu achava que até bem pouco tempo durava só 1 hora. Na semana passada eu lembro que ele ficou mais, eu não sei se isso mudou, mas eu vou começar por aqui, porque caso fique 1 hora, no Face a gente consegue ficar mais. Então vamos ver as perguntas aqui do Instagram. Bom, boa noite a todos, todas. Obrigada pela presença sempre, né, de vocês aqui, tão carinhosas, carinhosos comigo, né? Codependente das lives de domingueira. Ai, ai, ai. Vamos lá. O pessoal dos paredões, não entendi. Vamos lá. Vamos descer um pouquinho mais. Não sabia, que notícia maravilhosa. Para mim também, domingo é compromisso. Oi, Romina, sou Núbia de Brasília. Olá, boa noite a todos. Oi, Romina, sou do grupo de Aê de Sábado. Onde estão as informações do laço? Só me mandar um WhatsApp que eu te mando, ou uma mensagem por aqui. Opa, gente, desculpa. Vamos lá. A prevenção é o melhor remédio, sem dúvida, né? A prevenção é o melhor remédio. A questão é que muitos já são os problemas instalados, né? Então, de que maneira que a gente pode cuidar disso, né? Minha filha tem 13 anos, ela é muito tímida e não faz nada sozinha, e não gosta de sair nem para ir para o mercado. Ela sente medo de quando o pai não vem no horário e se preocupa mais comigo. Exatamente, são as ansiedades, né? Os reflexos da ansiedade que a criança já começa a produzir. Né? Ou seja, o medo do pai não chegar no horário, porque isso significa que talvez tenha usado, que isso significa que podem ser deflagradas brigas entre vocês, ou outras experiências que ela já tenha tido, né, e que de alguma maneira trazem essa sensação ruim para ela, né? Então, o quanto é importante começar a olhar para essas expressões das crianças. Demora para dormir preocupada, que eu tome cuidado. Que judiação, né? Com 13 anos, né? No sentido do quanto essas crianças precisam ser acolhidas emocionalmente, porque elas não têm condições. Se nós adultos ficamos impactados pela vivência com dependente químico e ficamos fragilizados, o que não acontece com as crianças e adolescentes e pré-adolescentes, né? Porque o pai chega alterado. Minha mãe nunca bebeu, nunca fumou, nunca usou droga nenhuma e eu passei por tudo isso. Abandono, rejeição, falta total de orientação. Sim, Célia, existem outros casos, né, em que não existe o uso de substâncias, mas existe o comportamento, né? Então, isso também deflagra aí comportamentos de codependência. Oi, Jarbas, tudo bem? Quanto tempo? Obrigada por estar aqui na live dos domingos. Venha sempre. Meus pais se separaram, eu tinha 2 anos de idade, eu acredito que fui rejeitada na infância, mesmo tendo pai e mãe presente, tenho muita sensação de abandono, tenho medo de ser abandonada, não gosto de me sentir sozinha. Sim, processos da infância nos levam, né, a entender esse medo de abandono atual, que muitas vezes se revela nas relações, né? Eu também me sinto assim e acabo passando essa sensação para os meus filhos. Sou uma mãe fria e distante, uma boa mãe, mas bem fria. E já com meu esposo tenho medo do abandono da parte dele, não me entendo. Érica, esses padrões afetivos, né, ou seja, ser fria com os filhos, isso provavelmente você traz da vivência que você teve com seus pais. Então, busque entender como consideram esses padrões, para que você possa começar a agir diferente. Não se culpe por ser uma mãe fria e distante, mas procure entender como isso aconteceu, para que você tenha esse comportamento e de forma que você possa escolher começar a ser diferente, porque eu tenho certeza que você gostaria de ser uma mãe mais afetuosa. Como posso falar para minha neta de 6 anos que ela não tem culpa? Como falar para ela que o pai a ama se ele não consegue demonstrar isso? Não importa que ele não consegue demonstrar, né? E a maneira como ele demonstra e a percepção que ela tem desse demonstrar é só deles, né? Muitas vezes nós temos a expectativa de que o amor ele tem que ser demonstrado da forma X, enquanto existem muitas outras formas para o amor ser demonstrado ou até ser interpretado pelo outro indivíduo. Então, a maneira como ele mostra ou não mostra, talvez ela tenha alguma percepção positiva ou negativa. O mais importante é você, sim, verbalizar sempre.
Independente de qualquer coisa, o seu pai te ama e você não tem culpa de nada que está acontecendo. Isso sim é muito, muito importante. Né? Eu me lembro que esse é um exemplo meu, né, da minha vivência mesmo, acho que com a minha filha, que, como vocês sabem, né, eu também vivenciei essa situação no meu casamento com o pai da minha filha na época. E algo que era muito, muito prevalente nos nossos dias era o seu pai te ama, 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 né? E hoje, aos 20 e poucos anos, ela sabe que o pai dela ama, apesar de tudo isso, né? Então, esse é o principal. Como esse amor vai ser deflagrado para a criança, como ela vai entender, como ela vai interpretar, como eles vão fazer essa troca, é deles, né? A nós cabe apenas essa colocação de que existe o amor, de que não é culpa. Isso é muito importante, muito mesmo. É o que podemos fazer, né? E que possamos fazer isso sempre. Eu fui abandonada pela minha mãe e não tive o presente, sempre fui uma mulher de bem comigo e com os outros. Que bom, Ana, né? As pessoas têm formas diferentes de reagir às questões que acontecem, né? Então nós associamos isso à resiliência individual. O quanto cada indivíduo tem a capacidade de passar por situações estressoras e dar conta de ter uma vida saudável apesar de. Algumas pessoas sofrem impactos mais simples, outros mais profundos, mas que bom, Ana, que apesar do abandono você consegue estar de bem com você e com o outro, né? Minha mãe é uma mulher hostil, inacessível emocionalmente. Normalmente pode haver, Célia, uma repetição desses padrões nos teus relacionamentos, né? Como uma tentativa de fazer com que essa hostilidade, essa inacessibilidade emocional seja desconstruída, né? Então, por que que a gente precisa olhar para isso e aceitar e entender? Justamente para que a gente não traga essa reprodução nos nossos relacionamentos. Minha filha vê tudo que passa em casa, vê que brigo para ele não sair para usar, às vezes achamos que ela não percebe, mas ela percebe porque pede para o pai não sair. Sim, percebe, Érica. Ela só não sabe o porquê não quero que ele saia, o porquê não quero que ele saia, né? Faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Usei muito essa frase, exato, é a questão do modelo, né? Filhos de dependentes carregam consigo traumas, indiferenças e distanciamento. A relação pais e filhos fica extremamente comprometida. Sim, né? Desde que haja intervenção, que haja reparação, que haja um cuidado do outro cônjuge, ou do pai, ou do outro cuidador, em auxiliar essa relação, nós podemos diminuir esses impactos, né? Que vai haver o impacto, vai. Mas nós podemos, vamos dizer, nós como cônjuges não usuários, na nossa sanidade, na nossa busca de ajuda para nós podemos auxiliar os nossos filhos a que esse impacto seja minimizado. Esse eu acho que é o grande papel, né? Às vezes eu acho que minha filha já é adulta com muita preocupação. Sim, quando a gente fala na codependência sendo deflagrada logo na infância, normalmente a gente tem esse papel, a troca de papéis, né? Então, muitas vezes ela pode assumir papéis que não são da idade dela, que não são da configuração dela, e que isso pode trazer esse perfil de adulta com muitas preocupações, o que não é saudável para ela. Intensifica quando os filhos são criados só pela mãe, só a mãe mesmo, sem nenhum outro parente. Difícil. Sim, porque aí não existem outras referências saudáveis além da mãe, não existem outras referências até masculinas, né? Então, quando nós temos outras configurações aí, outros sistemas familiares envolvidos, também é uma forma de minimizar o impacto. E como cuidar dessa codependência e não repetir relações dos pais? Somente através de terapia? Grupos de apoio, terapia. O mais importante é entender o que é codependência, entender como ela se dá, entender como ela se deu na tua história, né? Então, observar os padrões relacionais. Existe sim a questão do trabalho terapêutico para isso, mas também através dos grupos de apoio, né? Vamos lá, continuando.
quantas perguntas. Perdi 3 irmãos para as drogas, sou uma pessoa inibida, tímida, sou um homem grosseiro com pessoas que me relacionam. Devo procurar profissionais? José Roberto, que coragem, né, a tua de se auto-perceber, né, uma pessoa que se intitula me sinto grosseiro com as pessoas que me relacionam. Esse é o primeiro passo para você mudar, né? Sem dúvida nenhuma. Veja quanto impacto. Perder 3 irmãos para as drogas, né? Isso certamente traz uma carga emocional muito forte para você, até relacionado à raiva, à não aceitação, que pode se reverberar nas suas relações através desse comportamento que você está falando. Claro que deve procurar ajuda, sem dúvida, né? Sempre é tempo da gente mudar nossas relações. Romina, você é exemplo de figura materna e de grande profissional. Ah, obrigada, Áurea. Muito obrigada. Como mostro para meus filhos que são dependentes químicos que só amo, porém tenho que pôr os limites? Bom, essa questão, né, Deia, está relacionada aí a todo o manejo, né, dos filhos dependentes químicos ou das relações com dependentes químicos, né? Eu te amo, mas não aceito o que você está fazendo de errado, que é um dos nossos lemas em Amor Exigente, né? Então, procure um grupo de amor exigente, que eu tenho certeza que você vai conseguir entender melhor esse conceito e ter força para poder colocar esses limites, independente de amá-los, né? Gratidão, Romina, você é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigada, Amor Exigente Cedro. Que bacana, gente. Obrigada por vocês estarem aqui, viu? Então vamos lá, agora eu vou olhar aqui as perguntas do Face, que do Instagram já terminaram. Vamos responder mais um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre as dúvidas. Oi, Áurea, tudo bem? Saudades também. Marcos, Simone, Cleide, Ana Lúcia, Vera Lúcia, Elisete, Zenaide, Raquel, oi, Su. Nemo, a Lade maravilhosa, muito obrigada. Floripa, oi, Neuzinha, tudo bem? Eunice, tenho muita preocupação com meu neto, filho do meu filho. Ele frequenta o Amor Exigentinho, que lhe dá um suporte. Exatamente, né? Nós precisamos buscar suportes. Amor Exigentinho traz esse suporte, esse acolhimento, né? As dificuldades que essas crianças vivenciam, a questão de apoiar os processos de validação, de construção de valores, de resiliência, né? Precisamos ajudar essas crianças que sofrem com essas questões para que elas tenham o impacto minimizado. Que o impacto vai existir, vai. Não temos como fechar o olho para isso. Mas como nós podemos minimizar esse impacto? Também tem um casal de netos adolescentes, filho do meu filho adicto. Preocupante. O cigarro sendo droga lícita, porém que não altera a consciência, como pode impactar para o codependente ou a família, filhos? Então, quando a gente fala dos estudos de cigarro, nós temos outras questões relacionadas ao desenvolvimento, inclusive, de fantasias não, na verdade, de realidades, né, com as quais as crianças entram em contato. Mas de como eu falo isso, fantasia, do que cria na fantasia da criança, né? Toda a questão da possibilidade iminente do luto e etc. Então, existem outras formas de impacto. Não necessariamente a questão, como a gente fala, da codependência em si. Mas sim, né, o quanto as crianças trazem esse receio, principalmente quando elas entram em contato com a realidade que é o uso do tabaco, quando elas têm essas informações na escola e que começam a deflagrar esses processos de cuidado com os pais, né? Então, sem dúvida, é uma droga lícita, mas é uma droga que traz a possibilidade aí da iminência de problemas de saúde muito graves, o que acaba fazendo com que as crianças também criem esse modelo de uma preocupação exacerbada com os pais que tem um fundamento, né? Eugênia, estava sentindo falta dos seus ensinamentos. Você é maravilhosa, Romina Miranda, uma pessoa muito iluminada, gratidão sempre. Que saudades, Eugênia, faz tempo que você não aparece no nosso grupo. Que bom que você está aqui. Nas CTs que visitei é permitido cigarro. Como é visto isso? Então, são vários modelos de tratamento, né? A questão é que as CTs
as CTs ou clínicas que permitem o uso do cigarro acreditam que, ao lidar com a abstinência do uso da substância, o indivíduo ainda precisa de um tempo para lidar com a abstinência do cigarro, né? Algumas clínicas trabalham aí com a ideia de cortar todas as coisas juntas, outras clínicas focam no tratamento do uso da substância ilícita para mais adiante, se for o caso, focar no uso do cigarro, né? Mas são formas diversas de tratamento e cada uma com as suas bases aí, digamos. Boa noite, Gilza. Júlia, excelente tema. Gostaria muito de saber, após filhos adultos, como retomar a nossa hierarquia com tantas cobranças do passado. Você é pura luz, Romina Miranda. Júlia, querida, espero que esteja tudo bem com vocês, viu? Olha, é esse processo que muitas vezes a gente vive na terapia familiar, né? E que muitas vezes a terapia familiar auxilia nessa reconstrução, né? Da retomada da hierarquia, de que apesar dos erros dos pais ou das disfuncionalidades dos pais, eles ainda são pais, né? Mas e como trabalhar isso de forma que essa hierarquia seja preservada, mas que o modelo efetivamente ele tenha o peso minimizado, visto que esse modelo não foi funcional, né? É um trabalho complexo, não é um trabalho simples, como eu já disse a vocês, né? Os filhos na adolescência e na fase adulta usam isso como se você pôde, por que que eu não posso, né? E realmente a gente precisa trabalhar o reforço da hierarquia e muitas vezes a ideia de que veja como isso foi prejudicial para mim. Eu não gostaria que acontecesse o mesmo com você, né? Gente, aqui tem uma mensagem do Face escrito: estamos com problemas para reproduzir esse vídeo. Eu não sei se vocês estão me vendo, se puderem, por favor, avisar que eu continuo aqui. Aqui no Instagram tem mais algumas falas, vamos ver. Alguém falou alguma coisa, será que é um bom profissional? Meus pais dão muita atenção à minha filha, meu pai pega muito no pé dela por ficar muito no celular, aí ela diz que faz ela ficar esquecer um pouco os problemas. São outras fugas, né? Outras formas de lidar com as dificuldades. Meu pai morreu, tinha 11 anos, meu irmão começou a beber aos 13, ele era muito violento, aí eu casei nova para sair de casa, resultado, casei com adicto, hoje meu filho é adicto em recuperação. Sim, né, Vilma? Quantas coisas, né, que em virtude das vivências do passado, das vivências da infância disfuncional, afetam nas escolhas de hoje, né? O que fazer quando os cônjuges já não estão mais se relacionando e a outra parte faz de tudo para afastar a pessoa dependente dos filhos? Isso é alienação parental, né? Isso precisa ser cuidado, inclusive juridicamente, porque também tem muitos impactos nos filhos, a alienação parental. Meu filho cortaram tudo, só que ele veio e ressou depois de 1 ano e meio, fumou cigarro comum, aí vai e entra com medicação para o tabagismo. Ok, aqui estão vendo normal, está tudo bem com o vídeo, que bom, então tá certo. Pessoal, finalizamos aqui as perguntas, são 19 horas. Vocês têm mais algo que gostariam de colocar sobre esse tema? Perguntas? E o convite, né? Vocês que têm filhos, que têm netos, vocês que conhecem crianças que vivem nesses ambientes, né? De que maneira nós podemos ser agentes protetores na vida dessas crianças? Mais uma vez, podemos eliminar o impacto? Não. Mas preciso. Nivaldo, tudo bem? Meu amigo Nivaldo, de Amor Exigente, coordenador de cônjuges, né? Nós dividimos aí nossos trabalhos. Obrigada, Nivaldo, de você estar aqui, viu? Então, mais uma vez, o convite, né? O convite para que vocês observem, né? Quando nós falamos em crianças e adolescentes, nós sabemos que, como cidadãos, nós temos responsabilidade com todas as crianças, né? Nós temos que pensar em como podemos proteger todas as crianças. De que maneira nós podemos fazer a diferença na vida de crianças que sofrem com a questão do uso e abuso de substâncias de seus pais, que vivem relacionamentos com seus pais que não são
saudáveis? Como podemos ajudar esses pais para ter esse olhar para os seus filhos? Como podemos ajudar essas crianças a ter momentos em que elas possam desenvolver a resiliência, que elas possam ser protegidas dessas emoções negativas, né? Então esse é o convite que eu deixo a vocês como cidadãos, né? Como pessoas que, independente de terem ou não filhos, que vocês também tenho certeza querem fazer e um papel importante na vida das nossas crianças que serão os adultos do futuro. E além disso, né, vamos pensar também, num outro momento, eu vou propor para vocês uma live para falar sobre codependência fraternal. Como são as relações dos irmãos que têm, das pessoas que têm irmãos dependentes químicos? Como isso afeta o sistema familiar? Como afeta a relação com os pais? Como afeta a relação entre os irmãos? Né? Mais um subsistema que nós vamos olhar. Então a gente vem falando de sistema conjugal, sistema parental, hoje um pouquinho sobre sistema filial. Vamos em breve falar sobre sistema fraternal. E mais uma vez eu peço a vocês que compartilhem as lives, compartilhem esses conteúdos, porque sempre que nós temos uma pessoa nova aqui, que começa a vir para as nossas lives de domingo, que começa a entender mais sobre esse tema, a gente sabe o quanto a gente pode estar trazendo novas possibilidades para as pessoas viverem com qualidade, certo? Muito obrigada por hoje, um beijão para vocês, feliz final de domingo e até domingo que vem aí com novos temas. Sugiram, mandem aí os temas que vocês gostariam de conversar, que nós estaremos falando sobre nas próximas lives, tá bom? Beijão para todos, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada a vocês, viu? Muito obrigada.